Oi pessoal, eu sou a Mariana. E eu sou a Thaís. E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso TCC. O tema é microplásticos, fontes de contaminação e métodos atuais de descontaminação da água e efluentes. O consumo excessivo e consequente descarte dos materiais plásticos no meio ambiente tem se tornado cada vez mais preocupante. A resistência à biodegradação faz com que esses resíduos não se decomponham totalmente, gerando partículas microscópicas, chamadas de microplásticos. Esses materiais, que em média possuem menos de 5 milímetros de tamanho, possuem diferentes formas de contaminação e em estudos recentes já foram encontrados em fontes de água potável e até em alimentos. Em 2020 foram produzidos 367 milhões de toneladas de plástico, sendo os três principais tipos: polipropileno, polietileno e PET. E mais da metade desses plásticos são utilizados na produção de produtos descartáveis de uso único, como embalagens, por exemplo. Isso se torna preocupante, uma vez que, segundo alguns relatórios já publicados, o Brasil é o quarto país que mais produz resíduos plásticos no mundo. São cerca de 11,3 milhões de toneladas, das quais apenas cerca de 145 mil são realmente recicladas de fato. E os resíduos que resultam desses descartes desses plásticos são os microplásticos. São divididos em dois grupos, os primários e os secundários. Os primários são os produzidos já nesse tamanho para aplicação em glitter, cosméticos e produtos de higiene. Já os secundários são os plásticos dos dia a dia, como sacola, copos, que ao serem descartados em lixos ou nos rios e mares e sofrerem os efeitos da decomposição, do clima, do tempo, de bactérias, são transformados em partículas bem pequenas. A contaminação dos ambientes aquáticos por microplásticos pode acontecer de diversas formas. Eles podem entrar nas águas através de descarga de águas residuais de lavagem e esgoto doméstico, através da decomposição e abrasão de resíduos plásticos e até mesmo através de resíduos gerados em estações de tratamento de água. E qual que é o grande problema? Devido à sua baixa massa, os microplásticos tendem a flutuar nos ambientes aquáticos, resultando em um grande poluente marinho, sendo facilmente transportado aos organismos dos seres vivos presentes nesses ecossistemas. O seu tamanho pequeno facilita a absorção pelas espécies aquáticas e, uma vez absorvidas, podem ser facilmente inseridas em toda a nossa cadeia alimentar. E além da água, esses plásticos já foram encontrados nas comidas, corrente sanguínea e até mesmo na placenta humana. Não se sabe ainda os efeitos desses plásticos na nossa saúde, mas como os seres vivos não fazem a digestão de plásticos, pode ser muito preocupante. E por isso, esse é o tema do nosso TCC. A gente vai tentar entender as fontes de contaminação desse poluente e quais são as formas de remoção desse microplástico no tratamento da água e dos efluentes. Diversas pesquisas já vêm sendo realizadas a respeito de métodos de remoção dos microplásticos da água. Já existem estudos que comprovam a eficácia da utilização de métodos físicos e químicos, como por exemplo o emprego de filtros de disco e bioreatores de membrana, assim como o emprego de tratamentos biológicos, como a utilização de plantas e organismos vivos, como bactérias, que são capazes de degradar as micropartículas de plástico. E onde entra a engenharia química nisso? Nesse curso, nós estudamos o tratamento de efluentes, buscando entender melhor os efeitos da poluição do meio ambiente, o que é um ecossistema, quais são as principais etapas de estação de tratamento de água e quais são os métodos usados, como por exemplo, como funciona uma decantação, uma flotação, quais são os princípios de um tratamento biológico e quais são os componentes mais utilizados nas estações de tratamento. Além disso, uma parte bem importante desse estudo são os aspectos legais. Então, nós entendemos as principais leis e regras de preservação do meio ambiente, quais são as legislações que as empresas devem seguir para fazer o descarte de poluentes nos mares e rios e quais são as composições adequadas para cada ecossistema. E por isso, nesse trabalho, vamos incluir também as principais leis que abordam o tratamento e o descarte de plásticos e microplásticos no meio ambiente e como isso pode afetar a população. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!